Fala turminha, começando mais um arrudeio. Hoje um arrudeio bem especial. Eu vou conversar com uma pessoa chamada Pedro Paulo Procópio, o famoso Pedro Paulo Procópio, que foi meu professor na época de faculdade, meu coordenador, e eu pedi para ele hoje para a gente fazer uma viagem no tempo para eu poder escutá-lo novamente, ter o privilégio de escutá-lo novamente, e estou muito feliz porque a gente vai buscá-lo agora e a gente vai ter essa oportunidade de conversar com ele, escutar um pouquinho sobre a experiência dele, e sobre um trabalho que ele faz hoje em dia que se chama a comunicação em humanização em saúde. Então, se você ficou curioso para saber como é que comunicação se fala aí de saúde e comunicação, o que é que tem a ver, a gente vai escutar um pouquinho agora nessa aula de Pedro Paulo Procópio, esse privilégio que a gente vai ter hoje nesse arrudeio de agora. Fica ligado, o arrudeio está começando agora. Fala turminha, começando mais um arrudeio, desta vez ao meu lado, esta autoridade de gente, Pedro Paulo Procópio. Obrigado, querido, por estar aqui com a gente. Toda minha. Assim, existem algumas pessoas na vida da gente que marcam de certa forma, se tornam mentores, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, né? E Procópio foi meu professor e meu coordenador há uns 10 anos atrás, né, Procópio? Por aí. E tive a oportunidade de ser assim aluno dele e se tornou assim um exemplo para mim, um espelho de pessoa para poder seguir minha vida profissional, pessoal. Fico muito agradecido. Procópio, que é professor universitário e também pós-doutor em comunicação. Depois disso só anjo, né? Só né? Esses cargos assim. Mas ele também é jornalista. Vai me corrigindo aí, viu? Ele também é jornalista, é formado em inglês pela UMass, lá de Boston, Estados Unidos. É psicanalista em formação, né? Colega agora aí. Lucas, e profissão. Na verdade eu fico muito lisonjeado de ouvir suas palavras, porque acredito que a gente deve ser verdadeiramente um eterno aprendiz, né? Nós devemos ser eternos aprendizes, na verdade. E fico muito lisonjeado em ouvir você, né, com tanta gentileza falar isso, porque saiba, né, que independente de câmeras, independente do que desse momento, é algo que eu trago para mim também, ou seja, essas experiências que adquiri com você é sempre lá em casa lembrado com muito carinho, né, falado como um exemplo dessa juventude, né, um exemplo de alguém que está construindo aí, se Deus quiser, uma família com excelentes princípios e, né, a sua vida profissional também e a sua forma de lidar, né, de agir com as pessoas, isso tudo é exemplo, né, para mim, né, para minha família. Então todos, né, têm a felicidade de conhecê-lo também e identificam essas características, essas potencialidades em vocês. Rapaz, depois desse rasgo de seda aqui de ambos os lados, a gente tinha muito o que conversar aqui, Procópio, de conversar sobre tanta coisa, né? Mas a gente combinou, Procópio tem um trabalho muito interessante sobre aí a comunicação em humanização na área da saúde. Sim. Não é verdade? O que é, Procópio, isso assim? Explica um pouquinho pro pessoal que está assistindo, está ouvindo. É verdade, Lucas. Familiarizar um pouco o tema. Sim, claro. Talvez eu né, como o próprio programa é arrudeio, então talvez eu arrudeie um pouco. Fica à vontade. Para que quem, né, nos dá o privilégio de assistir possa entender um pouquinho como eu terminei chegando a esse trabalho, né? Então, muito novo, eu tive, né, talvez aquilo que a gente fala, né, na psicanálise, a síndrome do pensamento acelerado e tal. Então eu terminei pensando em diferentes formações, né? E um grande sonho da juventude
era seguir a carreira como repórter de televisão, mas ao mesmo tempo havia também o próprio desejo também de fazer algo mais voltado a cuidar do ser humano, né? Não que o jornalista não faça isso, claro que, né, agindo de forma ética, responsável e trazendo aí para a sociedade informações importantes, ele cumpre um papel fundamental. Mas, né, eu cheguei a pensar no campo da fisioterapia, eu cheguei a pensar muito na questão da psicologia, até por imaginar que muitas vezes, né, esse campo da saúde humana, né, ou seja, a saúde mental, muitas vezes é esquecida, né? Então é muito mais fácil a gente perceber a dor física, entre aspas, né? É muito mais fácil a gente perceber que alguém se machucou, que alguém tem uma dor de estômago ou uma cardiopatia, né? Que entender, né, que o ser humano sofre muito nas suas questões emocionais. Bom, então, voltando um pouco, Lucas, as portas não se abriram muito, né, como eu sonhava, né, em relação à vida como repórter. E desde muito pequenininho também eu sempre fui apaixonado por idiomas, por línguas. Tem até algumas histórias engraçadas que a família conta, né? De certa vez, né, muito pequenininho, tá perdido no aeroporto, tá, e de repente, né, tem um grupo assim tentando descobrir cadê o pai, cadê a mãe, e eu tentando, né, falar diferente com as pessoas, e eu dizia, eu tava falando inglês ali com eles, né? Então essas sacadas, e terminou que, né, as portas não se abriram no campo do jornalismo, no campo profissional, e por dominar inglês, né, que eu estava desde muito pequeno, eu tive a oportunidade de terminei trabalhando de fato na companhia aérea, né? O início da minha vida profissional se deu por lá, e tenho um amigo da época de faculdade que foi quem me fez o convite, né, para ser professor de inglês. Então a gente sempre conversava, treinava. Ele disse, poxa, mas você poderia dar aula, você seria um bom professor. E nunca me passou pela cabeça, completa agora 20 anos em 2020 que eu comecei em sala de aula. Esse amigo tinha também um projeto de vida muito interessante, muito encantador, que era, né, seguir a carreira diplomática, e de fato ele conseguiu. Hoje é secretário do Itamaraty, né? Já serviu em Angola, agora está em Brasília e tal. E o que é que acontece? Quando eu terminei a faculdade de jornalismo, né, já tinha começado a dar aula de inglês no comecinho mesmo da faculdade, lá pelo terceiro, quarto período. E voltando para casa vi, né, um outdoor que iria ter o primeiro curso de pós-graduação em jornalismo e crítica cultural da UFPE. E eu comecei a avaliar, né, como é que eu poderia unir, né, o jornalismo, unir, né, a paixão que já tomava conta de mim pela sala de aula. Como é que eu poderia fazer isso? E aí a resposta veio, né, por meio dessa pós-graduação. Então eu fui dessa primeira turma de pós-graduação da UFPE em jornalismo e crítica cultural, e assim que terminei a pós-graduação, né, ainda com o título de especialista, e depois eu posso até falar um pouquinho, porque quem está fora desse meio acadêmico às vezes parece um pouco confusa essa nomenclatura, né? Então, Lucas, eu iniciei na minha atividade profissional como professor de ensino superior em 2004, portanto há mais de 15 anos já, ainda jovem, né? Ainda é jovem, né? Você já ainda é jovem, imagina, nem tanto, né? Naquela época. Nem tanto. E aí comecei a dar aula no curso de publicidade, né, da antiga Faculdade Pernambucana, a FAP, do grupo Unip. E de lá pra cá, né, graças a Deus eu não saí de sala de aula. Terminei a especialização, né, depois, né, o passo seguinte, já explicando um pouquinho para quem está nos vendo que está fora desse meio acadêmico, né, saí da especialização e fui tentar entrar no mestrado, que seria um nível acima, né, da especialização, e foi muito batalhado, foi muito sofrido, porque a concorrência era e é até hoje muito acirrada. Claro que eu chorei, me aperriei, sofri muito, e só fui aprovado na quarta tentativa, né, para o mestrado, e persisti, né, e fiz um trabalho na época que era um trabalho que envolvia muito a questão da publicidade, mais que o jornalismo,
Para você ter uma ideia, no momento que eu fui defender o trabalho, né, a dissertação do mestrado foi sobre a construção da marca Capital do Forró, né, o meu orientador falou, esse jovem publicitário e tal, então todo mundo me associava muito mais à publicidade do que ao jornalismo, talvez até pelo fato de ter começado a docência no curso de publicidade. Bom, e depois que eu termino o mestrado, em 2007, né, foi muito gratificante, né, ser aprovado no doutorado na sequência, né, e ter ouvido, né, de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que foi a minha orientadora na época da especialização, foi a professora Cristina Teixeira, né, dizer que hoje você não só é conhecido como reconhecido aqui pra gente, tal. E claro que, né, você fazendo uma boa prova teórica, né, você tendo uma boa entrevista, atendendo os requisitos, você vai passar nessa seleção. E de fato eu passei no doutorado, né, assim que terminei o mestrado, e tinha muita pressa enfim, de ter esse título, de poder buscar novos horizontes, né? E terminei o doutorado em menos de 3 anos, né? O que é assim, muito rápido, né? Claro que alguns créditos eu terminei aproveitando, né? Porque fiz doutorado no mesmo programa em comunicação na UFPE, e aí eu, né, terminei com essa síndrome de pensamento acelerado que a gente falou, né, dizendo, bom, eu já estudei um pouco sobre a questão da publicidade, né, já consegui descobrir, né, modéstia à parte, claro, e por meio de muito estudo também, né, o que levou Caruaru, né, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, a se tornar a marca Capital do Forró, o que isso traz em termos econômicos, sociais para a cidade. Mas, né, no doutorado eu percebi que havia um outro universo muito interessante, né, que chamava bastante atenção, que era a pujança que o Brasil vivia na primeira década, ou melhor, no comecinho da segunda década do século XX, final da primeira década, começo da segunda década, que era a questão da economia emergente do Brasil, um pleno emprego. Eu digo, bom, eu quero saber como é que o mundo vê o Brasil hoje. Tá vendo a gente hoje, essa perspectiva. Então eu resolvi trabalhar a imagem do Brasil projetada pelo jornal britânico The Economist. Nossa, e aí seria uma forma de conciliar um pouquinho o inglês, né? Seria uma forma de, né, voltar os olhares um pouco para o jornalismo. Então tem aqueles colegas que vão começar um objeto de estudo na graduação, seguem na pós, vão e perseguem esse instrumento ao longo de décadas, né? Eu, talvez por essa mente mais inquieta, fui mudando de objetos de estudo, e foi muito gratificante. Então esse trabalho foi construído, se tornou livro, né, publicado pela editora Bagaço em 2012, né, tive a felicidade de fazer o lançamento nos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, né, em São Bernardo do Campo, né, isso foi inclusive noticiado na imprensa local na época, também, né, no ABC houve uma repercussão interessante, porque eu discutia um pouco do governo Lula na ocasião, né? Eu estava exatamente lá realmente num celeiro de apoiadores, né, do então governo, e foi muito gratificante. Um pouquinho mais adiante eu comecei, né, dei continuidade a uma trajetória muito intensa de trabalho, né, com o término do doutorado. Eu terminei assumindo a coordenação de pesquisa, monitoria e extensão de uma faculdade privada aqui do Recife. Pouco tempo depois, né, inclusive essa faculdade me ajudou a publicar o livro na época, né, financiou a publicação do livro, e pouco tempo depois eu recebi o convite para assumir a coordenação de pesquisa e extensão em outra faculdade, né. Ao comunicar esse convite, né, que na ocasião foi uma proposta interessante, né, para a instituição A, né, por razões, né, éticas, eu não vou citar nomes, claro. Né, eu realmente senti, né, houve represálias, na verdade, né, os meus livros terminaram ficando para a faculdade. Eu tenho um único exemplar desse livro. Que coisa. E assumi, né, uma nova coordenação de pesquisa e extensão num grande grupo aqui do Nordeste. Passei 13 anos ao todo nesse grupo,
os 5 primeiros anos como professor, como docente, e depois assumi também essa coordenação de pesquisa, extensão. Eu trabalhei em relações internacionais no grupo, comitê científico, comitê de ética, estruturação de um mestrado. Então foi realmente uma experiência de muito aprendizado, né? E muito rica, né? Sim. Sim, né? Uma gama de experiências, uma vida praticamente até agora de experiências em ramos até diferentes, né? Bem diferente. Muito bacana isso, né? E assim, é exatamente esse arrodeio todo, né, que me faz falar agora um pouquinho, né, de como a humanização chega, né? Então, esse grupo onde coordenei pesquisa e extensão, né, e fiquei até agora 2019, é um grupo onde eu passei a trabalhar com cursos de saúde. Então, eu dei aula, por exemplo, de fundamentos socioantropológicos para uma turma de biomedicina, para uma turma de radiologia. Nossa, eu cheguei a trabalhar com metodologia da pesquisa científica para a turma de odontologia, né? E as discussões eram muito ricas, muito variadas, e pouco a pouco eu passei a perceber, né, que como profissional da área de comunicação, um acadêmico da área de comunicação, eu tinha, né, modéstia à parte, evidentemente, muito a contribuir, né, com esse universo da saúde. E mais recentemente eu comecei um trabalho, né, já numa outra instituição, onde eu estou até hoje. Comecei a trabalhar com o curso de medicina, a cadeira de laboratório de comunicação. E aí, depois de tanto arrodeio, chega o porquê, né, da comunicação na medicina. Então, até meados da primeira metade do século XX, a saúde, de uma maneira geral, né, tinha um olhar muito biocêntrico. Talvez alguns teóricos percebam que antes disso já houvesse um olhar menos biocêntrico. Eu prefiro acreditar que esse olhar biocêntrico ele perdura realmente, né, durante a primeira metade do século XX. Então, o que seria esse olhar biocêntrico? João está com a dor no joelho, eu vou cuidar da dor no joelho. José está com dor no estômago, eu vou olhar a dor do estômago de José. Então, muitas vezes se perdia o olhar do ser humano, né, em sua integralidade. E de forma muito sábia, essa instituição onde eu atuo hoje começou a perceber que a comunicação poderia, né, ser um grande elemento diferencial na formação dos estudantes, né? Como uma forma de humanizá-los ainda mais, como uma forma de trabalhar as questões relativas à relação médico-paciente, ou enfermeiro-paciente, enfim, os diferentes profissionais da saúde e seus pacientes. Existem, Lucas, protocolos específicos na saúde, no atendimento, como um método chamado Calgary-Cambridge, que é um método que trabalha a questão do olhar para o paciente, que trabalha a questão de chamar o seu paciente pelo nome, que trabalha uma questão de fato de humanização, né? Essa entrevista passa a ter um olhar que vai além do aspecto biocêntrico. E além desse método, um outro método pelo qual eu sou muito apaixonado e venho escrevendo, e aí vou aproveitar o ensejo para falar um pouco do trabalho que eu devo lançar em 2020, e um outro protocolo que me chama muito a atenção, que é o protocolo SPIKES, né, que discute a questão da má notícia. Essa má notícia que muitas vezes está ligada a aspectos, né, oncológicos, ou de uma cardiopatia severa, ou mesmo do óbito, né, de um ente querido. Muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente faz todo um trabalho. Então eu tenho a sala de aula de um lado, né, ao lado da sala de aula eu tenho um espaço, né, onde há um consultório montado, onde há toda uma estrutura de áudio e vídeo para que nós possamos acompanhar o estudante simulando atendimento a outros estudantes. Legal isso, né? É muito legal, né? Sim, esse atendimento é feito não com atores, mas sim com outros colegas. Qual a função, né? Qual o objetivo disso? É fazer com que João, que é um menino de classe média alta, que tem um bom nível social, econômico, intelectual, ele receba um caso clínico. Naquele caso clínico, de repente, ele precise vivenciar,
né, a figura de um garoto transgênero, né, que é molestado, né, que tem uma série de problemas emocionais e de saúde física mesmo, e a partir daquilo ali, né, o outro colega que né, tá fazendo atendimento médico, ele possa entrar nesse universo, ele possa exercer um pouco da escuta terapêutica, que é um dos grandes princípios da psicanálise que a gente traz para esse universo. Exatamente. Então é dentro dessa Desafio, lógica, né? É um desafio. Desafio, mais um desafio real, né, Procopio? Sim, sim. Que isso existe, né? Acho Claro, que claro. antigamente, como você comentou muito bem, poderia ser que não tivesse esse olhar. E não tinha, na verdade, né? Sim. Era aquele sintoma, né? Sim. É algo como o pessoal fala, não existe ainda um exame de sangue que dê, ó, você está com depressão. Exato. Existe uma radiografia da mente pra gente Sim, dar. sim. Como você tá tossindo, quando você vai lá, o médico diz, olha, tá aqui, diagnosticado, né? Exato. Esse emocional é muito mais difícil de se Claro, cuidar, né? E esse trabalho é fantástico, você ensina. Parece ser simples e parece uma coisa assim, como diz assim, normal, ensinar o ser humano a ser mais humano, né? Sim. Mas não é muito difícil isso. E muito gratificante, sabe, Lucas? Porque é muito bom, né, perceber que existe, né, um público, né, que realmente está num nível bem acima. Não que eu esteja comparando seres humanos de forma nenhuma, mas eu falo um nível acima em termos de acesso, em termos de elementos tangíveis, né, materiais mesmo. Que é um estudante de medicina, de nutrição, de fisioterapia, enfim, de cursos da área de saúde, né, que podem pagar por uma excelente estrutura, e perceber o quão preocupados esses meninos estão, né, em dizer, puxa, mas e aí, professor, você acha que, né, eu consegui manter esse contato visual? Será que eu não poderia ter trazido a informação de uma maneira menos rápida? Será que eu não poderia ter sido um pouco mais empático? Então, a gente começa o processo de avaliação por uma autoanálise do estudante, e depois dessa autoanálise, claro, de uma forma muito construtivista, os colegas buscam interagir, eu próprio busco trazer um novo olhar, né? E o mais agradável de tudo é que eu sempre fui apaixonado também pela literatura, e esses casos, né, eles são casos que eu tenho a felicidade de escrever e que devem, né, muito em breve se transformar num livro, né, chamado Comunicação, Humanização e Saúde. Rapaz, esse livro é imperdível, né? Bom, eu espero realmente poder contribuir, né, com a formação das pessoas, né, poder contribuir de alguma forma com a reflexão, né? Então, há casos os mais variados possíveis, né? Há casos em que a gente, né, confronta, né, com muito respeito, evidentemente, questões de ordem moral, religiosa, né, que a gente confronta questões de realidades sociais e econômicas diferentes, né, de acesso ao conhecimento. E aí, né, alguns casos que são bem marcantes, né, como, né, da garota trans Bianca, né, que vive em uma comunidade, criada pela avó, já que perdeu o pai, né, que teria sido morto por um traficante, né, um pai viciado em crack, uma mãe que, né, também sai de casa, e essa menina transgênero, né, então só para situar um pouco, né, porque ainda há muita confusão em torno dessa questão do transgênero, da disforia de gênero que a psicanálise fala. Essa garota, a Bianca, na verdade nasce Carlos Roberto, né, Carlos Roberto, né, é molestado, né, pelo padrasto na primeira infância, né, tem uma série de sofrimentos, e na adolescência e vida jovem adulta, né, por uma forma de sobrevivência, né, vai para a prostituição, né, tem uma série de envolvimentos, né, inclusive com o chefe de uma boca de fumo, como é chamado, e essa menina chamada Bianca, né, tá lá, né, fazendo o relato dela, né, e eu espero que aquele profissional de saúde tenha uma escuta muito atenta, né, possa acolher. E nesse caso, né, de fato já havia ocorrido esse primeiro atendimento, e Bianca volta com temor, né, de ver o exame de HIV, né, porque há todo indício de que já passou do estágio do HIV, já está realmente, né, com a doença, né, com a AIDS. E ela confia muito naquele profissional que está ali,
e ela faz questão que ele veja o exame, que possa, né, falar sobre, né, o que fazer, como fazer, e aí entra todo o enredo, né, que vai muito além, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que tem um olhar social, econômico, moral, enfim. Essa é uma das histórias que eu acredito que tem mais potencial de marcar, né, pela série de questões que... E claro, aquelas questões que trazem a perda de um ente querido, que a gente trabalha, né, como a gente busca trabalhar também o olhar da humanização mesmo, inclusive para pacientes mais debilitados. E aí, só abrindo um parêntese, houve um momento muito maduro com a turma de medicina que me chamou muita atenção, de um senhor, né, que morava num rincão, morava lá longe no sertão de Pernambuco. Ele estava com um estágio avançado, importante, né, de doença de Chagas, e a proposta do caso clínico era tentar conversar com esse cidadão, né, para que ele pudesse vir se tratar no Recife, né, onde ele teria mais condições, né, de um tratamento adequado. E aí uma garota muito jovem, né, a turminha é muito jovem, então eu tenho praticamente não, adolescentes de 17 anos de idade, né, no terceiro período de medicina já, muito envolvidos. E aí uma jovem, né, levanta o dedo e questiona a pessoa, mas olha só, a depender do estágio, né, que esse paciente esteja, talvez a gente possa ter uma qualidade de vida muito mais significativa para ele, ajudando a ele ter uma tranquilidade lá na terra dele, no cantinho dele, do que esse esforço de trazê-lo para a cidade grande. E, poxa, mas que maravilha! Que visão, né? Que visão, né? E aí, claro, né, que você lembra muito bem disso, eu costumava, né, brincar, né, de forma muito gentil com minha turminha lá de publicidade. Eu sempre oferecia pontos de participação, que se transformaram em PPPs, os famosos PPPs. E aí tem o PPP Card e tal, programa Professor Pedro Paulo Procópio, pontuação por participação. E aí eu disse, bom, não precisa nem discutir que você acabou de ganhar um PPP, né? Porque foi muito sagaz a colocação dela, né? Então, Lucas, a foi comunicação... além, desculpa, foi além da claro. medicina, né? Sim, foi além aí daquele diagnóstico, assim, daquela medicina. Além né? da medicina, mas sobretudo, além da medicina, sendo o nome da garota é Gabriela, sendo Gabriela, né? Então Gabriela, né, foi Gabriela, assim como recentemente houve um outro caso, não sei se fica chato exemplificar, mas Fique à vontade, eu fiz um curso meio maluco há algum tempo de memorização e aprendizagem acelerada. E eu terminei aprendendo que quanto mais exemplos, quanto mais historinhas, isso é ótimo, fica mais gostoso, escutar, né? isso é. E aí recentemente houve um momento muito especial também, né, com 2 estudantes, né, que tinham, né, dentro dessa perspectiva de humanização, visões muito contrárias. Um desses garotos, né, Bruno, que inclusive eu estou aqui publicamente dizendo que, né, estou me atrevendo a falar para o dono do programa, né, que seria uma pessoa incrível para fazer esse arrodeio. Bruno já está convidado, já está intimado por Procópio, viu, a participar do próximo arrodeio aqui com a gente. Sim. Então, Bruno, ele veio do interior de Minas para Pernambuco, já é um cara mais maduro, né, inclusive carinhosamente chamado por esses meninos, né, 17, 18 anos, de tio Bruno. Ele é professor também, mestre em física. E aí Bruno pegou um caso que era um caso de óbito, né? Então um filho muito apegado ao pai precisava receber a notícia da morte desse pai. E aí Bruno arrancou realmente, não que a gente queira que as pessoas sofram de forma nenhuma, a gente quer que haja empatia, a gente quer que naqueles 3, 4, 5 minutos de um caso, o sujeito possa parar para pensar, puxa vida, mas como é que eu me sentiria no lugar desse paciente ou desse familiar, né? E os olhos ficaram marejados do colega, e ao final, né, a gente foi assistir, foi discutir, né, como havia sido feito o atendimento. E aí Bruno foi lá, abraçou, né, Bruno acolheu, e aí no final ele falou, olha, mas eu fui Bruno, porque eu venho lá do interior de Minas, e o meu grande sonho é ser médico de família e comunidade, e o meu desejo realmente é esse, é poder estar na casa das pessoas, é poder participar da vida ativamente da comunidade,
Então, quando eu falo, né, para aquele paciente que eu quero ir ao funeral do pai dele, tá? É porque de fato eu me sinto confortável para isso. E há uma discussão muito grande hoje, né, em relação ao protocolo Spikes, em relação a todos os processos de humanização, que é um cuidado que deve haver, né, de forma muito intensa, e fica esse alerta muito importante, né, sobretudo para os jovens profissionais, né, de que a ideia não é que a gente caia, né, no fundo do poço, a ideia é que a gente possa ser um resgate, ou seja, Isso é importante, né? que eu vá até lá, né, identifique aquele espaço, conheça aquele ambiente e possa trazer comigo, né, aquele que sofre, né? E aí Bruno, né, com muita sagacidade, adotou essa postura e não vi sofrimento em Bruno, muito pelo contrário, vi a satisfação de poder acolher. E o contraponto que vem disso aí é de um outro jovem, né, igualmente perspicaz, igualmente competente, falou: olha, mas talvez, né, eu não fosse para a igreja, porque no outro atendimento, né, o suposto paciente fez: olha, doutor, mas eu queria que o senhor fosse à igreja comigo, porque eu tenho muita fé. Vou, claro, eu tenho a satisfação de ir. E o jovem fala: não, mas eu não iria se fosse você. Eu fiz: bom, a sua resposta de ir à igreja é autêntica? Eu sou cristão, eu gostaria de ir, me sentiria bem. Então não está errado, está certo, né? Mas para você talvez isso fosse fosse causar uma ferida, fosse causar um impacto. Então, claro, né, que você nem por isso, não é por isso que vai deixar de ser menos humano, mas já não estaria sendo ele, não, né, estaria sendo autêntico. Sim. E é um dos grandes princípios, né? A autenticidade, a empatia, né? E claro, uma comunicação muito clara, uma comunicação bastante horizontal. Para falar em comunicação horizontal, eu não poderia deixar, Lucas, de falar um pouco, né, de um movimento, né, muito importante, né, que existe dentro da ciência da comunicação e que eu faço parte de um grupo, né, de uma rede de pesquisadores chamada Rede FolkCom, né, que trabalha com a chamada folk comunicação, ou seja, uma comunicação voltada para as camadas mais populares, né, que dialoga com simplicidade, né, que os elementos do folclore, os elementos do regionalismo, da fala da população para se aproximar dela. E aí o meu grande desejo, né, é trazer para esse campo tão rico, tão especial, que é o campo da saúde e mesmo da psicanálise, que está dentro da saúde, claro, um olhar bem folk comunicacional, né? E dentro dessa lógica, eu tive a felicidade de aprovar muito recentemente, né, um projeto em caráter institucional chamado Momento Saúde, né, que por meio de elementos de folk comunicação, né, vai abrir um canal, né, no YouTube, para que especialistas das diferentes áreas, né, da medicina, da fisioterapia, da nutrição, enfim, da psicanálise, aí eu já faço a intimação para você ir lá também, né? Rapaz, vai ser uma honra. E a gente possa colocar isso para as pessoas, mas a gente não quer ficar restrito ao mundo online, né? Quer dizer, falar restrito ao mundo online é até uma audácia, porque é um mundo gigante, né? Mas a gente sabe que num estado como Pernambuco, né, com mais de 10% de analfabetos ainda, né, o espaço da rede não está completamente atendido. Então a gente deve iniciar esse trabalho numa comunidade aqui pertinho de onde a gente está passeando agora, que é a comunidade do Entrapulso, né? Para quem não conhece Recife, é uma comunidade que fica ao lado do Shopping Recife, numa área muito nobre da cidade. E a gente deve trazer a fala desses estudantes de medicina, nutrição, fisioterapia, enfermagem para dentro da comunidade, e essa fala vai se perpetuar, espero, também por meio da rede, né? Então a gente vai fazer um Momento Saúde em duas vertentes, né? Sempre primando pela comunicação, que eu diria, né, que tem a ver com um termo bem nosso, né, que é o termo APRA, né? Verdade. Outro dia eu estava com uma aluna minha, né, e era esse mesmo caso do paciente com Chagas, e a menina, né, com muita tranquilidade fez: olha, mas dona Agripina, não se aperrei não. Não se aperrei não. Poxa vida, ela pegou a comunicação, né? Então a comunicação é dizer realmente não, né, para a questão do preconceito linguístico, é saber que o nosso paciente vai chamar, né, dor na pança, né, que o nosso paciente vai perguntar: doutor, qual é a sua graça? Qual é a sua nosso graça? Paciente vai perguntar: doutor, não é para me aperrear mesmo não, né, doutor? Então, e a partir do momento que eu interajo dessa forma, eu estabeleço uma comunicação horizontal, né, minha comunicação flui, e a comunicação fluindo, né,
né, a gente chega à adesão, né, que como diria a doutora Luísa Portugal, que é uma médica bem jovem, que eu passei a admirar muito o trabalho dela, quando você ouve o seu paciente, quando você consegue chegar a esse grau de sinergia, você é de fato o primeiro remédio, né, administrado ao seu paciente. Legal, Não só ela, mas a própria Júlia Rocha, que é uma pessoa que tem um trabalho de muita humanização lá em Minas, e a própria Ana Cláudia Arantes, né, que recentemente publicou um trabalho, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, nos fazem trazer essas reflexões. E é interessante, Procopio, assim, essa verdadeira aula que a gente teve hoje de uma visão futura que vai ser muito bom para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Profissionais mais atentos a essa área, né? Emocional, essa área psíquica e a área humana, realmente, né? Luísa Portugal, né, que é uma menina, né, muito jovem, uma médica jovem, tal, que eu costumo trabalhar alguns vídeos dela, TED, enfim, o próprio canal que ela também trabalha. Ela traz uma leitura muito relevante, que é a leitura da simplicidade na saúde, né? Ou seja, existem muitas novas técnicas, muitos aparelhos, né? Muita tecnologia, né? Mas o melhor lugar do mundo, e aqui sou eu quem estou até parafraseando um pop moderno, né? O melhor lugar do mundo continua sendo dentro de um abraço, né? Então quando você consegue dar esse acolhimento e se sentir bem com isso, né? Você realmente vai muito longe. E aí, né, por meio desse tipo de visão, né, por meio desse tipo de horizonte com a comunicação, é que surge, né, a realização, né, de um projeto que ficou lá nos 17, 18 anos de idade, na época de marcar o xizinho do vestibular, e aí vai ser jornalismo, vai ser fisioterapia, vai ser psicologia, né, que é o de fazer uma formação que não é nenhuma dessas outras duas, mas que trabalha com o emocional, que é a psicanálise. Então eu comecei a minha formação pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica em Campinas, e no interior de São Paulo, né, e pretendo até 2020 iniciar a atuação nessa área, né, tendo um grande professor aqui, que é Lucas Marinho, né, que foi, né, e aqui eu não poderia deixar de registrar, que foi, né, quem me fez acreditar muito nesse universo, né? E um projeto que me interessa muito, Lucas, é poder quebrar alguns paradigmas, né? Sobretudo um paradigma que traz um olhar, né, ainda um tanto elitista, né, da psicanálise. Então eu acho admirável quando você tira parte do seu tempo para desenvolver um trabalho junto às pessoas que não têm tanta condição, e quero me espelhar nisso também, né, para poder trazer um pouco desse conforto de saúde emocional que é extremamente importante, né? Afinal, né, para a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o ser humano é um conjunto, né? Ou melhor, a saúde é um conjunto, é o bem-estar físico, emocional e social, né? E daí a minha preocupação, né, em trazer esse universo, né, da população transgênero, trazer o universo, né, da população economicamente alijada de direitos, de acesso, e também trazer, claro, a população que sofre do ponto de vista físico, né? Então a psicanálise nos ajuda muito. E a comunicação, né, por sua vez, né, como muitos teóricos, né, do campo da saúde mental colocam, a doença mental tem a ver com um grande processo de desequilíbrio da comunicação interna. E eu digo, poxa, então acho que eu estou dando um tiro, mas apesar de pensar mil coisas ao mesmo tempo, não, acho que o meu tiro agora tá indo certo, porque se a comunicação é uma vertente importante, né, para a psicanálise, eu já tenho a comunicação, então eu posso unir de repente as duas coisas. Né? E assim surgiu aí a ideia da Foco Comunicação, que foi um trabalho que eu inicio lá no pós-doutorado, inclusive, né, mas começa sendo um pensamento acelerado, né? Saí do doutorado falando de governo do Brasil emergente e vou trabalhar no pós-doutorado algo completamente diferente, que é a questão das marcas estrangeiras que ganham espaço aqui no São João do Nordeste, Carnaval, etc. E agora acredito que é um momento de realmente colocar um pontinho lá
né? Não final, mas um ponto e vírgula, né? Que dá uma pausa um pouquinho Isso. maior, né? Nessa questão ligada ao marketing, à publicidade, para poder de repente contribuir um pouco mais agora com os aspectos da psicanálise, da comunicação. Bater um papo com Freud agora, sim, né? Sim. Botar Freud agora no lado. Na verdade, Jung também, né? Jung, né? Jung que foi um sujeito assim, né? É muito interessante, né? Carl Gustav Jung, olha, esse foi um dos arrudeios, assim, que eu não vou ficar aqui enchendo a bola de Procópio, porque ele sabe que eu não preciso disso, e assim, vocês sabem também, mas mais gostosos que a gente já teve, porque realmente é muito gratificante, principalmente que a gente que é da área, ver assim, um profissional chegando também na área. Recife vai estar muito bem servido com um psicanalista assim, que eu conheço desde a minha adolescência e que eu até brincava com eles: olha, você já é psicanalista, só falta o diploma, porque realmente tem gente que nasce com esse dom. E além disso, a gente aprendeu um pouco como um comunicólogo está assim, vivendo na área de comunicação, mas pode exercer tantas coisas, né? Isso serve para tudo na nossa vida, né? Tanto para a área de comunicação como também para, se a pessoa também é formada em outras áreas, essa interdisciplinaridade que a gente vive hoje, tão importante nos dias de hoje. E muito feliz com o que a gente ouvia aqui, com o que a gente conversou, porque isso dá uma esperança muito boa, né, para o nosso futuro, né? Então, muito obrigado por estar com a gente arrodeando hoje e por essa aula de vida e de pessoa humana e de profissão que você acabou de dar. Eu confesso que eu iria perguntar quais são os segredos, Procópio, de uma vida acadêmica bem sucedida, quais são as dicas que você dá, mas eu acredito que a sua fala foi tão rica que você já disse, né? Claro, só agradecendo também, falando que eu jamais poderia, né, nesse momento tão especial, deixar de falar um pouco das origens, né, e do aprendizado que a gente muitas vezes adquire, né, e que nos marca e vai muito além, né, de quaisquer questões universitárias, acadêmicas. Então, a minha avó, né, que praticamente me criou, né, era uma pessoa analfabeta, né, muito pobrezinha, lá do interior, com uma série de dificuldades. A minha mãe com a infância assim, muito difícil. Meu pai também de origem muito simples. E aí a gente começa a perceber que de fato a educação, né, faz toda a diferença. Então, sempre investiram muito, né, nessa formação. Eu jamais poderia deixar de citar isso. E minha avó, por exemplo, mesmo, né, sem ter a oportunidade de ir à escola, né, com aprendizado, né, sempre de falar sobre a humildade, sempre de tratar muito bem, né, aquela pessoa mais humilde que você está vendo ali, trate aquela pessoa com todo o respeito do mundo, porque aquela pessoa é tão sofredora para estar ali, né? Então acho que é provável que eu nunca tenha ouvido isso na universidade, no mestrado, no doutorado, em lugar nenhum, né, mas foi uma pessoa que estava, né, na marginalidade do ponto de vista acadêmico, que trouxe um dos ensinamentos que eu busco trazer comigo até hoje e que levo para minhas filhas também, sem querer, né, ser o bom samaritano, sem querer ser o perfeito da história. Mas é muito significativo que a gente cresça do ponto de vista acadêmico, que a gente tenha esses louros, esse crescimento, mas não esqueça, né, de cumprimentar, de tratar, de respeitar muito aqueles que estão lá na base, né, porque de fato essas pessoas poderiam estar ao seu lado em termos intelectuais, em termos socioeconômicos, que muitas vezes não estão porque não tiveram as mesmas oportunidades que você. Então, sejamos todos iguais, né? Sejamos todos iguais, né? É o grande segredo. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez a Procópio por este arrodeio muito bacana, muito verdadeiro, muito assim. Olha, eu voltei agora lá pra. Assim, chega, eu me emocionei que eu voltei pra FAP, aqui, pra sala de aula, pra aquela época que Procópio dava essas aulas e a gente curtia tanto. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a disponibilidade de fazer esse arrodeio com a gente. E caso você não esteja aí assistindo a gente pelo YouTube, mas escutando por podcast, por rádio, vai lá,
na nossa página no YouTube, Arrodeio Sobre Rodas, e vai estar lá o currículo do Procópio, dessa pessoa rara que está aqui do lado, o contato profissional, enfim, mais informações. E fica ligado aí para o nosso próximo arrodeio, porque esse foi uma verdadeira aula. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado.